Declaro aberta a 34ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se, em sua primeira parte, à posição do retrato do senador Valdemir Moca na galeria de ex-presidentes da Comissão de Assuntos Sociais no biênio 2013-2014. E a segunda parte destina-se à deliberação de 10 itens, conforme pauta previamente distribuída. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para iniciarmos a nossa homenagem. Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a cerimônia de aposição do retrato do senador Valdemir Moca na galeria de ex-presidentes da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. O senador Valdemir Moca nasceu em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, em 10 de outubro de 1951. Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, iniciou a sua carreira profissional atendendo em hospitais públicos e lecionando aulas de química. Filiado ao PMDB em 1983, foi eleito vereador em Campo Grande. 3 anos mais tarde, tornou-se deputado estadual por 3 mandatos consecutivos e, a partir de 1998, assumiu mais 3 mandatos de deputado federal. Senador eleito em 2010, é considerado um parlamentar fiel às suas convicções políticas. Entre 2014 e 2015, o senador Moca presidiu a Comissão de Assuntos Sociais, período em que foram realizadas mais de 100 reuniões, 43 audiências públicas e votadas 224 matérias. A comissão realizou ainda 9 sabatinas para escolha de autoridades indicadas pela Presidência da República para as diretorias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre os temas debatidos e votados, devem ser destacados a aprovação do projeto de autoria da comissão para que possam ser descontados no imposto de renda as doações feitas para a prevenção e tratamento do câncer, a aprovação com celeridade do Estatuto da Juventude, confirmado pelo plenário do Senado, a garantia de 18% da receita corrente líquida da União para a saúde, de forma escalonada. O projeto de sua autoria para a destinação de recursos públicos desviados pela corrupção, recuperados por meio de ações judiciais, e a guarda compartilhada para os filhos quando não houver acordo entre os pais. Para expandir os direitos femininos, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta que garante às mulheres que sofrem abusos sexuais a inclusão no atendimento de mulheres vítimas de violência pela saúde pública. A exigência de que o SUS ofereça condições para a realização de partos humanizados. A reconstituição das mamas imediatamente após cirurgia em vítimas do câncer de mama. E a proposta legislativa que cria mecanismos para coibir a discriminação contra mulheres no mercado de trabalho. A avaliação das políticas públicas para a saúde da mulher foi feita pela Comissão de Assuntos Sociais em 2014, fechando um biênio produtivo e de ritmo intenso. Convidamos a fazer uso da palavra o ex-presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, senador Valdemir Moca, e homenageado nesta cerimônia. Senhor presidente, presidente Edson Lobão, senadora Ana Amélia, senadora Maria do Carmo, eu quero dizer que nada me deu mais satisfação do que presidir essa comissão. E olha que eu tenho uma longa vida pública. Já presidi outras comissões, inclusive a Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados.
Mas a Comissão de Assuntos Sociais, ela é uma comissão diferente, porque ela é uma comissão que mexe com a vida das pessoas, em particular nessa área social e na área de saúde. E eu pude constatar durante o biênio que, de todas as comissões, eu já frequentei várias delas, mas é de longe a comissão que traz aqui para o Senado os assuntos do dia a dia, da vida das pessoas. Vou dar um exemplo, a guarda compartilhada. É uma coisa que mexeu bastante com muita gente. É uma questão que realmente houve um debate muito intenso e a gente percebia que havia uma dificuldade, até um sofrimento. E as crianças, filhos de pais separados, eram os mais prejudicados. Nós tivemos aqui, sempre tratando de temas ligados à saúde, eu tive a oportunidade de, junto com a senadora Ana Amélia, relatar e participar de inúmeros projetos inerentes à saúde, desde quimioterapia oral para tratamento de câncer, né? É um outro tema que foi muito debatido, as audiências públicas, essa questão trabalhista, essa relação entre o patrão, o empregado, as leis, senador Paulo Paim, que sempre atuante. Então, aqui há um grupo de senadores comprometido com essa comissão. Essa é uma comissão que dificilmente ela tem dificuldade de quórum, em função de que a impressão que eu tenho é que o senador aqui da Comissão de Assuntos Sociais é uma das comissões que ele mais gosta de vir e de debater, porque é um debate realmente que já vou repetir, mexe diretamente com a vida das pessoas. Nós fizemos um esforço grande, fizemos inúmeras audiências públicas, vários projetos votados, teve aquele dos aeronautas, né, um projeto também que deu uma repercussão enorme aqui, disciplinando essa relação entre a tripulação e as empresas, né? Esse projeto ainda tramita, eu acho que na Câmara, mas aqui no Senado ele teve uma tramitação importante, tratando basicamente da hora trabalhada dessa tripulação, porque acabava essa questão do tempo de hora trabalhada afeta desde o piloto até a tripulação e colocar em risco a vida das pessoas que são transportadas no dia a dia. Mas, felizmente, houve um acordo e nós acabamos votando. Aliás, presidente, a maioria das vezes que foi possível fazer o acordo, a gente usava as audiências públicas para tratar exatamente desses temas e sempre a gente convergia para um texto que fosse aquele texto o mais próximo dos dois lados, quando havia conflito. E quando não havia conflito, esse conflito sempre foi democraticamente dirimido aqui no voto na Comissão de Assuntos Sociais. Mas eu quero, finalizando, agradecer essa oportunidade que o meu partido me deu para presidir, indicação foi do líder Eunício, né? Eu agradeço isso, e agradecer principalmente, aí um agradecimento especial, aos componentes da Comissão de Assuntos Sociais, que aqui sempre estiveram comprometidos com a causa dos projetos que tratam da vida da população. E, encerrando, no nome da Dulcídia, eu quero agradecer a todos os funcionários dessa comissão, desde o mais humilde até a nossa secretária-geral, que eu tenho a impressão que ela funciona, essa comissão funciona, eu diria que
metodicamente. A nossa secretária, ela não deixa sair nada da linha. E eu me senti gratificado, porque eu me senti, de uma certa forma, muito cuidado aí na presidência, especialmente pela assessoria comandada pela Dulcídia. Então, em nome da senadora Maria do Carmo, da senadora Ana Amélia, mas principalmente em nome de Vossa Excelência, que preside a nossa comissão nesse biênio, eu quero agradecer e dizer que, mais uma vez, me sinto honrado de pertencer à Comissão de Assuntos Sociais. Muitíssimo obrigado. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Edson Lobão, cara senadora Maria do Carmo e caro senador e amigo Valdemir Moca. O senador Moca, todos sabem, é um dos líderes mais expressivos na defesa da agropecuária brasileira. Fez isso na carreira na Câmara e também aqui no Senado. Mas eu penso que a formação dele na medicina, como médico cardiologista e professor, fez, na passagem pela Comissão de Assuntos Sociais, extravasar aqueles valores que ele, como médico, desenvolveu com tanta habilidade e com tanta intensidade. O Moca, posso dizer, senhor presidente, senhores senadores, transpira humanismo. E a Comissão de Assuntos Sociais extravasou toda essa capacidade, a sensibilidade da sintonia com os dramas da sociedade brasileira, particularmente no campo da doença. Aqui foram embates, como ele revelou muito bem, de boa memória, extraordinários. E a minha lembrança na presidência do Moca era que sempre quando terminava uma audiência pública, ele dizia: temos que tirar uma conclusão. Ou seja, nada podia passar em branco, ser uma audiência por audiência. Temos que tirar uma conclusão e encaminhar uma solução para este caso. Foram muitos, alguns dos quais nascidos aqui, trabalhados por ele na sequência, como o relatado por ele ontem, fruto de um entendimento geral da CAS, aí na presidência do senador Jaime Campos, de boa lembrança também, que criava um mecanismo de incentivo fiscal para pessoas doadoras de instituições que lidem com câncer, por exemplo, nascida de uma inspiração do Hospital de Barretos de São Paulo. Mas lembram perfeitamente quando os pacientes de mieloma múltiplo, que é um câncer que dá no tutano da coluna, como descreveu o médico que aqui veio para falar sobre o problema, e os pacientes pediam que a Anvisa retomasse o exame e a análise de uma medicação que servia para eles, chamado lenalidomida. E o senador Moca, na presidência, convidou a Anvisa, convidou o Ministério Público Federal, os pacientes, e todos se reuniram e aquilo teve andamento. E encontrei, recentemente, as pessoas envolvidas naquilo agradecendo aquela iniciativa do senador Moca. E aqui vieram pacientes que diziam que aquilo ia representar não só a segurança e a garantia de uma qualidade de vida melhor, mas também uma economia, porque um disse naquela audiência: hoje vendi o meu carro para pagar o medicamento, que era um outro medicamento, não aquele mais barato. Então, eu dou esse exemplo apenas porque é uma coisa concreta, visível, sentida aqui na comissão, e acompanhando toda a agenda que teve ao longo do período da gestão do Moca, e segue agora na sua presidência, senador Edson Lobão, nós pudemos acompanhar e perceber o comprometimento do senador Moca com as questões sociais, não só na área da saúde, como ele lembrou bem, na questão do trabalho, da relação do capital e trabalho, em outras questões de interesse para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Também lutou muito para a ampliação dos recursos para financiar o Sistema Único de Saúde, um tema crucial em nosso país ainda hoje.
a saúde está na UTI, nós temos um sucateamento do sistema de saúde e é uma luta contínua e permanente. Então, eu fico extremamente honrada de compartilhar com esse senador de grande valor, um representante do Mato Grosso do Sul, que honra as tradições daquele estado. Eu, como gaúcha, e sei que lá tem muitos gaúchos, muitos são eleitores dele, porque pude constatar lá em Chapadão, que é uma cidade, praticamente, uma cidade muito jovem, mais jovem do que o tempo que ele tem de experiência parlamentar, porque aí estava vendo 3 mandatos de deputado, foi vereador primeiro, em Campo Grande, 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, e mais o primeiro mandato, porque ele vai para o segundo, se não for para o governo do Estado, aqui no Senado Federal, dando uma contribuição valiosa em todas essas questões. Então, parabéns, senador Moca, vamos ter uma alegria muito grande de vê-lo, sua foto ali na galeria dos ex-presidentes da Comissão de Assuntos Sociais. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. Senadora Vanessa Graziotti. Muito obrigada, senhor presidente. Eu não poderia, apesar de ter projeto sendo votado lá na outra comissão, da qual eu tenho a titularidade, aqui eu sou suplente, mas eu não podia deixar de estar aqui nesse momento tão importante. Mesmo porque, senadora Ana Amélia, eu tive a alegria, a felicidade de ter sido a vice-presidente do nosso presidente Moca. Eu não sei se isso foi bom ou foi ruim, porque foram raras as vezes que nós tivemos oportunidade de substituí-lo aqui, tamanha a presença dele, a assiduidade. E quando ele tinha compromissos muito sérios, representando a comissão, inclusive fora, ele dizia, vou fazer de tudo para falar e voltar. E dito e feito, quando dava na metade da reunião, lá veio o senador Moca chegando para assumir a presidência. Mas, enfim, acho que o senador Moca ele foi um exemplo, como Vossa Excelência está sendo também, mas um exemplo da busca da unidade. Ele não se preenchia apenas com o fato de termos aqui as reuniões ordinárias. Era frequente também ele chamar a todos nós na sua casa para que a gente pudesse ter um diálogo e debater as questões mais polêmicas, não é? Então, acho que o senador Moca, e eu fico muito à vontade para dizer isso, que eu não sei se alguém aqui no Senado tenha tido mais atrito com ele do que eu. São muitos os atritos, que em alguns temas nós temos posições assim bastante diferentes, mas é alguém que, quando a gente convive e conhece, é alguém que a gente admira muito, né? E eu digo isso com muita sinceridade, admira a capacidade, admira a amplitude, repito, às vezes perde um pouco assim a paciência, não é? Mas sempre antes buscando muito, através da conversa, do diálogo, um acordo e um consenso. E não tem uma categoria, presidente Lobão, que tenha saído insatisfeita durante a gestão do senador Moca. E foram projetos muito difíceis votados aqui. Muito difíceis. Às vezes ele discordando do projeto, mas mesmo assim, com a imparcialidade, ele votava. Às vezes ele discordando do governo, mas mesmo assim, com a imparcialidade, ele marcava. E todos os acordos marcados foram cumpridos. Isso eu falo do ponto de vista da direção política. Da questão técnica, o comprometimento que ele tem é algo fenomenal. Presidente Lobão, Vossa Excelência, que já está quase encerrando o primeiro ano na presidência dessa comissão, o senhor mesmo pode dar o testemunho de qual é ou quais são os parlamentares mais assíduos nessa comissão. E o senador Moca é um desses. Sem dúvida nenhuma. Não é? Então, eu quero aqui, senador Moca, dizer da minha alegria de estar aqui inaugurando sua foto. E não é só uma foto, é uma foto que daqui a muitas gerações eles vão olhar a sua foto e alguém vai ter a curiosidade de querer saber quem foi o senador Moca. E se eu tivesse vivo, eu diria, um senador duro, às vezes muito duro, além da conta com a gente, mas um senador muito comprometido, um senador muito dedicado, muito competente politicamente. Então, merece todas as nossas homenagens, senador Moca. Parabéns. Obrigada, senador Lobão. Obrigado, senadora Vanessa. Considero a palavra o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, essa nossa vida aí de comissões, enfim,
forma como as coisas são conduzidas, principalmente aqui no Senado, que por conta exatamente do número de senadores e da ampliação do número de comissões, a gente terminou tendo que verdadeiramente se desdobrar ou até tá negando, inclusive, Moca, a lei da física, portanto, botando o nosso corpo em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, portanto, é uma tarefa que Vossa Excelência está tendo a oportunidade de desempenhar agora, e a tarefa de quem comanda é a tarefa até mais complicada, porque é a tarefa de arregimentar, de chamar, de pautar, de incentivar. E isso é uma característica muito importante em alguns senadores. E o senador Moca é uma das figuras que tem muito essa capacidade, entendeu? O bicho é feio, que é danado, mas sabe atrair, entendeu? Ele supera, né, Moca? Aí exatamente com uma outra beleza que eu diria que é a mais importante, que é aquilo que sai de dentro e que, portanto, salta aos olhos o seu comportamento, a sua forma cada vez mais cortês, amiga, próxima. Então é um sujeito difícil receber um não, exatamente por conta dessa franqueza, dessa sua posição muito permanentemente solícita, né? A firmeza é uma característica das mais importantes, mas a firmeza não significa brutalidade. Portanto, eu acho que Moca mostra isso de forma muito clara. Né? Não precisa ser bruto, grosseiro, pelo contrário, né? É exatamente um atributo que a gente não encontra nele, essa grosseria. Eu conheci Moca já em 99. Quando ele chegou, eu já estava. Ele veio da eleição de 98. E a gente conviveu num período, inclusive, muito difícil na Câmara dos Deputados, até pela forma, Moca, como as pessoas rotulavam. Tá? E um dos maiores embates nossos na Câmara dos Deputados, na bancada do PT, por exemplo, era exatamente a Comissão de Agricultura. E aí as pessoas ficavam só mexendo o rótulo. De um lado o PT, do outro lado o que todo mundo rotulava como defensores dos... na época até, Moca, tinha muita efervescência aquela questão da UDR, né? Então, assim, puros rótulos cravados de lá para cá, de cá para lá, enfim. Né? E nesse processo todo, a gente terminou consolidando uma relação muito tranquila. Né? Pelo contrário, não me recordo de nenhum tipo de atrito, pelo menos de minha parte. Depois eu fui líder da bancada do PT e convivi de forma muito harmoniosa, principalmente com o senador Moca, e estabelecemos ali uma relação de amizade e terminamos até por a chegada no Senado no mesmo momento, portanto, numa época em que veio até uma leva de deputados, né, amor? Então, portanto, é uma alegria muito grande para todos nós aqui, essa homenagem, né? Que às vezes, Lobão, a gente convive com a história da homenagem. Eu sempre costumo dizer isso, que as pessoas deixam para fazer a homenagem depois que as pessoas partem, né? E aí perdem a oportunidade, inclusive, desse momento da gente efetivamente poder divulgar para outra o que é que uma pessoa foi capaz de produzir num coletivo, o que é que ela foi capaz de influenciar no curso do seu trabalho, como é que ela conviveu num ambiente tão tenso, tão árido como é esse ambiente da política, e como é que ela conseguiu não só atravessar esse deserto, portanto, já que o povo está na onda aí dos 10 mandamentos, então, portanto, né, tendo a capacidade, inclusive, de superar as dificuldades, de lidar, às vezes, até com a adversidade dentro do próprio espaço de convivência, seja, às vezes, dos mais próximos, sabendo, né, tendo que lidar com isso, mostrando a sua habilidade. Então, portanto, a homenagem ela é muito importante para isso. Tá? Não para orgulho, que eu acho que Moca, inclusive, pelo que eu pude extrair ao longo desses anos da nossa convivência, não acredito que o orgulho seja o elemento que move a sua vida.
Não acredito. Entendeu? Pelo menos extraindo do lado de cá, posso crer que não. O orgulho não faz bem a gente, mas eu diria a satisfação. É legal você saber que o que você fez para os outros e foi bem recebido. Então é importante a gente fazer uma homenagem dessa. Tá? Falar da sua condução aqui como trabalho, de direção, mas falar principalmente da sua relação com cada um de nós, da sua relação com quem está aqui. Todos nós somos passageiros. Um dia nós vamos embora, cada um vai para o seu canto. Talvez a gente viva, Moca, de lembranças, de coisa do gênero. Então, portanto, esse momento é um momento que a gente aí, de certa forma, bota aí mais uma tinta nesse livro de sua vida, demonstrando que você é um sujeito que merece, né? Não só estar na foto, mas merece exatamente estar registrado, né, nos anais desse Senado, como o que a gente poderia chamar de um sujeito, né, de um companheiro, um amigo, alguém que trilhamos aqui a luta da política, mas mais do que isso. Tá? E essa casa nos ensina muito isso, mesmo na adversidade, a gente tem condição de construir bons amigos, de consolidar boas amizades e mostrar que é possível viver com as diferenças e a gente se encontrar naquilo que é da maior virtude de cada um. Saber respeitar o outro, sem invadir o limite do outro, sem perder as suas características. Parabéns, Moca. Obrigado, senador Pinheiro. Senador Darírio Weber. Bom, eu queria também me associar, né, aos demais senadores e senadoras que se manifestaram na reunião de hoje, exatamente para reconhecer e prestar essa homenagem ao senador Moca, que, apesar de estar aqui há pouco tempo, tenho a impressão, a sensação de que faz muito tempo que se conhece, digamos, esta figura. Também porque, digamos, o nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, ao longo da sua caminhada, da sua jornada política e a sua atuação aqui, digamos, no Senado Federal, fez com que, em várias oportunidades, ele se referisse aos bons colegas de Senado na construção de uma legislação que pudesse assegurar a todos os brasileiros melhores condições de vida. Por isso, digamos, nesses poucos meses, eu reconheço de que tudo aquilo que tem sido dito a respeito do senador Moca é a pura realidade. Por isso, me associo, ele que tão carinhosamente me recebeu num momento difícil, porque dar continuidade a um mandato que vinha sendo desempenhado por uma figura tão ilustre quanto a de Luiz Henrique da Silveira, que não era apenas para nós catarinenses uma pessoa importante, a maior liderança política da atualidade, mas era também, digamos, um cidadão e um grande político da nação brasileira e que, com certeza, digamos, está fazendo muita falta em função da sua capacidade de construir canais de conversação e manter, através do diálogo, a construção, ou seja, o ambiente necessário para a superação das dificuldades que existem a todo momento, em qualquer época e em qualquer cenário político do Brasil e do mundo. Então, por isso, senador Moca, eu me associo, digamos, e faço minhas as palavras daqueles que tiveram o privilégio e a oportunidade de conhecer há mais tempo, de saber que, de fato, digamos, você é um cidadão que se doa por inteiro, digamos, na construção exatamente dessas alternativas que possam garantir sustentabilidade ao desenvolvimento do país e que as pessoas possam se sentir bem vivendo, digamos, e sendo brasileiro. Então, meus parabéns, eu acho que a homenagem é justa e por isso me associo a elas. Senador Evandro. Dessa comissão, no momento em que prestam essa homenagem, inclusive de aposição da foto desse grande mato-grossense, com quem eu tenho convivido pouco tempo, mas eu quero ressaltar aqui nessa oportunidade o espírito combativo, incisivo, autêntico e de competência técnica com que o nosso companheiro senador Moca tem se havido
aqui neste Senado e especialmente aqui nesta comissão. Não tenho tido a felicidade dos companheiros e companheiras que privam dessa amizade de atuação parlamentar conjunta ao longo de várias legislaturas, não só nesta casa, como na Câmara dos Deputados. Mas eu queria também ser aqui um testemunha do reconhecimento do trabalho nosso estimado companheiro Moca, dizendo que ele tem muito o que fazer ainda aqui nesta casa, considerando que passou 12 anos na Câmara dos Deputados e aqui está no primeiro 4, 5 anos de mandato de senador. Então, é uma alegria compartilhar aqui com os nossos companheiros nesse momento em que se presta o reconhecimento ao trabalho do nosso companheiro Mota. Que Deus o acompanhe nessa jornada difícil de construirmos uma sociedade menos desigual e mais justa em nosso país. Meu abraço, meu reconhecimento. Obrigado, senador Urbano. Senador Moca, senhoras e senhores senadores, o senador que homenageamos neste momento é um político de longo curso. Ele fez a sua maioridade política nas ruas e praças do seu estado. E de lá extraiu os diplomas que, ao longo do caminho, tem dignificado e honrado. Conheci o senador Moca não faz muito tempo, mas por pouco que tenha sido o tempo, já consegui dele me aproximar e dele gostar. Eu também venho de longe, senador Moca. Estou nesta casa há 30 anos. Estive na Câmara por 2 mandatos também do governo do Estado. Mas sinto renovar-se em mim também, muitas vezes, as energias que assisto trazerem outros senadores e deputados para o Congresso Nacional. A sua assiduidade, que é tão grande aqui quanto na obtenção dos mandatos legitimamente conquistados no seu Estado, vem em favor da sua personalidade, do seu caráter e da sua estirpe de homem público. Eu, pessoalmente, já presidi quase todas as comissões desta casa, em épocas anteriores. Desta vez, eu não pedi a Comissão de Justiça, da qual já fui presidente. Pedi para ser presidente desta, exatamente pelas razões que Vossa Excelência aqui expôs. Esta é a Comissão do Social. Por aqui passam todos os interesses mais legítimos do povo brasileiro. E Vossa Excelência teve, por esta presidência, uma passagem fecunda, que foi ao seu tempo em que aqui muito se realizou em benefício do social e do nosso país. Vossa Excelência tem, portanto, meus cumprimentos, a minha amizade, o meu apreço e a minha admiração por tudo quanto pode fazer na presidência dessa comissão e faz no exercício dos seus mandatos parlamentares. Abençoo também, usando a expressão do senador Urbano, a trajetória de Vossa Excelência e oxalá seja sempre assim, como modelo para os políticos do nosso país. Os senhores senadores devem comunicar que a senadora Maria do Carmo Alves está nos deixando por algum tempo, vai socorrer o seu filho lá no Estado. Ela é a vice-presidente desta comissão. Por um lado, lamentamos que ela tenha que nos deixar, mas, por outro lado, louvo a sua capacidade de amar os seus e amar o próximo. Espero que Vossa Excelência, senadora, seja muito feliz lá e leve felicidade também
as funções que vai exercer. Bom, nós agora teremos a imposição da fotografia do senador Moca, e eu convido os senhores senadores e todos os presentes para o descerramento do retrato, que a partir deste momento passa a integrar o registro histórico dos ex-presidentes.